Obrigado, pastor Newton. Paz do Senhor, igreja. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. É um texto que sempre gostamos de ler em um evento de missões. Hoje pela manhã podemos falar um pouco sobre isso, sobre as últimas palavras de Jesus em relação, antes dele voltar ao céu. As últimas palavras foram ditas enviando os discípulos para Jerusalém para serem cheios do Espírito, para darem prosseguimento à obra que ele havia começado da evangelização. Em Mateus 9, 35 ao 38, ele diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu gostaria que você se assentasse com a sua Bíblia aberta para a gente conversar um pouquinho. Mas quero gastar aqui um minuto para agradecer o pastor Newton dos Santos, pastora Regina, todo esse ministério, pastor Lediel, Júlio, pastor Alessandro, Eline, Peter, Mara, pastor Cleiton, essa turma, esse povo que nos abençoa, esses pastores aqui presentes, Abner, Samuel, toda a equipe aqui e aqueles que eu não consigo dizer o nome, quero agradecer. Eu brinco com o pastor Nilton que ele tem que ir lá visitar a congregação dele, né? Ele está devendo o Enio, mas eu acho que antes de ir no Enio, só tem que ir lá, chefe. No último final de semana, 29, 30, 31, ou de 28 a 31 de agosto, eu sei que agosto é aniversário do senhor, mas a igreja vai estar fazendo 72 anos, e se o senhor pudesse ir lá pelo menos um dia ou dois, veja aí na agenda do senhor. Afinal de contas, são mais de 15 anos de parceria com Cuba. Eu já fui em Cuba 19 vezes, vou agora, numa próxima oportunidade até junho, pela 20ª vez, para visitar os nossos missionários. Fidel Castro morreu, Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Fotos de batismo e realizações, e a obra não para, o que está acontecendo ali naquele país comunista, mas que a igreja está triunfando e o nome dele está sendo glorificado. Estamos ali no interior, eu brinco com o pastor Nilton que lá é congregação, porque a gente usa o livro do discipulado de Blumenau, não é verdade? Lá da Calel. O CTM é a parceria são 15 turmas que vai para lá. Eu estou com 3 lá agora, a Sara, a Isa e a Rúbia. Estou comprando o passe dela para elas ficarem para lá, né? E dar carta de mudança delas para lá. E nós temos mandado alguns alunos para cá também, e eu acho que tem mineiro dessa vez aí, né, Elke? Aqui no CTM tem mineiro, né, irmão? Tem mais de um mineiro? Se juntou 4 mineiros, está indo para Guarapari, né? Ontem o irmão brincou aqui, disse que Minas não tem praia, porque os mineiros ficam orando: Senhor, nos livra de todo o mar. Aí, eu não posso falar de Minas, que tem uns mineiros, né, pastor Nilton? Nasceu uns mineiros lá, né, pastora Regina? O Lemuel nasceu em Minas? Não, né, Lemuel? Olha aí, depois a gente come um queijo junto, né? Muito bem. Queridos, depois desse momento aqui, então, pastor, fica o convite, né, para ir lá. Esses dias o Gessé, o Adriel e o João, lá de Canelinha, foram lá, passado uma semana, e o senhor pode juntar aí uma caravanazinha e levar lá também para estar conosco esses dias, vai ser uma bênção. Tivemos um lindo batismo domingo passado, né? Novos convertidos. Irmã Terezinha orou pelo marido dela 20 anos, e domingo passado ele desceu as águas, chorando, me abraçou. E eu tive o privilégio, que talvez poucos no Brasil têm, há 1 ano e meio atrás, eu batizei o pároco da cidade, né, o padre da cidade,
abandonou a batina, foi para a igreja e batizei ele no dia 22 ou 23 de julho do ano, acho que foi 2023, e 15 dias depois ele caiu na besteira de orar com os irmãos numa vigília lá no monte. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e uns 8 meses depois a gente fez o casamento dele também, e a gente consagrou ele a cooperador, não é verdade? E o próximo passo é diácono. Pensa num diácono, irmãos. O povo ficou doidinho, o homem tomou tanta pancada, irmãos, tanta pancada, mas ele falou: eu sei da minha decisão, E a igreja tomou pancada, não é absurdo, a igreja respeitada, igual a igreja de Assembleia de Ipanema, pastor Jander e tal, ter coragem de batizar o padre e tal. Caiu na rede lá, nós estamos batizando, amém, irmãos? Aleluia, Deus tem feito coisas grandes no meio daqueles matos, daquelas montanhas, e o nome de Jesus tem sido glorificado ali. Nós temos dificuldades normais, mas estamos bastante animados realizando a obra do Mestre ali. Então, fica o nosso convite e também a nossa palavra de gratidão a esta igreja. Estou orando, conversando com o Alessandro, para a gente lançar, na próxima vez que viermos aqui, o livro de 20 anos de Cuba, né? Estamos juntando todo o material para a gente lançar um livro pela Calel dos 20 anos aí de Cuba. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Anderson, Ediane, a sua Tainara, Deus abençoe vocês. São os nossos filhotes ali do Paraguai, do pastor N. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito simples, uma palavra, nada que você não sabe, mas a igreja cresceu, então surgiu a necessidade de criarmos departamentos, né? Existe uma palavra no português, departamentalização. O que é departamentalização? Departamentalização é dividir em grupos, em departamentos, é fragmentar para organizar. A igreja cresceu, então tivemos a necessidade de criar o grupo do círculo de oração. Eu não sei aqui como que chama aqui em Santa Catarina, o departamento de mulheres, né? Lá no interior de Minas, a gente chama de círculo de oração, aquelas irmãs que oram 1 a 2 vezes por semana, um grupo sai visitando. Criamos, então, o departamento de oração. Isso é uma coisa boa. Chega lá os pedidinhos de oração, como diz o mineiro, num papelinho, né? Ora aí por mim, ora não sei o quê e tal. Criamos o departamento de oração, ora, canta no domingo e tal, etc. Surgiu a necessidade de aprendermos mais, criamos o departamento de ensino. É claro, da escola dominical, os seminários teológicos, como tem aqui, lá em Ipanema, nós temos a ETAD e temos o curso ELA e tal, e estamos preparando, ensinando, departamentalizamos o ensino e precisamos estudar a palavra de Deus. Aí, com o crescimento, criamos também o departamento de louvor, o pessoal que canta e tal, as orquestras, etc., linda, maravilhosa como aqui, né? Estava ali pensando, Jesus, um dia, quem sabe eu chego lá, mas está longe, mas a gente pode estar tentando. Criamos o departamento de louvor. E aí surgiu a necessidade de evangelizarmos, de evangelismo e missões. Criamos, então, o quê? O departamento de missões, de evangelismo e missões. E tudo que eu falei até aqui agora faz parte da igreja e é necessário isso. A gente não questiona isso. Só que o grande problema de departamentalizarmos nós acharmos que a responsabilidade da oração é somente do grupo do departamento de oração. Esse é o grande problema, porque não há nenhuma desculpa de que só o departamento de oração deve orar. Todo cristão precisa ter uma vida de oração. Quem concorda comigo, diga amém. Alguém disse que a oração é a respiração da alma. Aleluia. Alguém disse que o mais importante da oração não é o que eu vou falar, o mais importante da oração é com quem eu estou falando. Eu acho isso muito interessante, é com quem eu estou falando. Outro disse em um livro, não me lembro bem quem disse, que eu não conseguirei ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que eu sou a sós com Deus. Então, vida de oração precede vitória na vida do lado de fora. Não há o que questionar isso. Então, todo cristão tem que orar. O departamento de ensino ele é importante, mas todo crente precisa ter o seu momento
de leitura e aprendizado da palavra de Deus. Isso é inquestionável. Quanto mais lermos a palavra, mais conhecimento teremos, e aí não é só de responsabilidade do departamento de ensino. Todo crente tem que ler. Perguntaram a W. Tozer, o que era mais importante para uma igreja, se era a palavra de Deus ou oração. Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Então, vida com Deus, palavra de Deus e oração, essa dupla é condição sine qua non, sem a qual não teremos vitória na vida espiritual. Depois, então, criamos o departamento de louvor, e glória a Deus por termos, mas a responsabilidade da oração, da adoração e do louvor, ela não é só do departamento que toca e que canta. Todo cristão tem a sua responsabilidade de adorar a Deus, seja aqui no culto, seja num grupo, de forma coletiva, ou de forma individual, ou no carro, ou em casa, ou fazendo comida, ou lavando roupa. Há uma oportunidade de adorarmos o Senhor e louvarmos o seu nome. É responsabilidade individual também de louvar ao Senhor, e não só o departamento de louvor. Aí vem a questão do do evangelismo, onde eu quero chegar. Como temos um departamento aqui liderado pelo pastor Peter, o que a gente imagina? Que a responsabilidade da pregação e do evangelismo, de missões, é do departamento de missões. Então eu dou a minha oferta, eu dou a minha contribuição, então aí eu estou isento de qualquer outra coisa, porque eu fiz a minha parte e esse departamento vai se virar pregando, enviando missionário e tal, e etc. Só que eu venho te dizer esta noite que não é por aí. Assim como o dever de orar é de todo cristão, de ler a Bíblia é de todo cristão, de adorar é de todo cristão, é dever nosso também de pregarmos a palavra do Senhor. Todo crente tem que ser um instrumento de Deus para dar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E para que possamos ter essa responsabilidade, nós precisamos entender que não dá para fazer isso esporádico, precisa ser um estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo de vida. Hoje, no café da manhã do hotel, eu cheguei lá para tomar um café e tinha um rapaz moreno com uma barbazinha que trabalha lá, o garçom. Eu cheguei perto dele, abaixei no ouvido dele assim e falei: alguém já disse para você hoje que Jesus te ama ou eu sou o primeiro? Ele assustou e disse: você é o primeiro. E eu disse: que privilégio ser o primeiro a falar com você que Jesus te ama. As águas marejaram nos seus olhos. E eu não sei se ele precisava de ouvir isso aquela manhã, mas eu estava ali exatamente como representante de Deus para fazer isso. O que eu quero te dizer é que Deus vai te colocar em algum lugar, num ponto estratégico para você ser a voz dele exatamente naquele ambiente, naquele lugar. Quem entendeu até agora pode dizer amém? Muito bem, o pastor Newton não falou uma vez só, no mínimo eu contei umas 3 ou 4 vezes, ele falando aqui que a oração é para que cada crente, cada membro da DeBlue, cada participante dessa igreja, seja um evangelista, seja um ganhador de almas, seja batizado com o Espírito Santo, porque é o desejo de todo pastor, de todo líder, que cada crente se envolva com esse assunto. Irmão, se cada crente ganhar uma alma para Jesus durante um ano, pastor, mas eu não sei pregar, alguma forma, ou eu não sei quem disse isso há anos atrás, por aí, desses escritores de séculos passados, ele disse: pregue o tempo todo, se for preciso, use palavras. Eu não sei quem disse isso. Pregue o tempo todo, se for preciso, use palavras, porque o nosso testemunho, ele fala altíssimo. Alguém pode dizer um amém? O nosso testemunho fala alto demais, o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver. Tem alguém precisando de um abraço, tem alguém precisando de uma palavra, tem alguém precisando de uma visita. Esta semana me deu uma aflição à tarde, não sei se foi terça-feira, eu falei: vou lá no hospital caçar um crente para eu orar. Parti, peguei o carro, fui para o hospital. Quando eu cheguei em um dos quartos, estava a irmã Ruth Alcebiades, e quando ela me viu, ela deu quase um grito e disse: o meu pastor aqui, eu não acredito, com tantas atividades, veio aqui orar por mim. E aquela mulher começou a chorar, e eu estive lá. No domingo à tarde, na terça-feira, esta mulher estava em casa, porque o nosso Deus continua usando vidas para a honra e para a glória do nome dele. Você faz parte desse projeto que Deus
não tem como escapar. Então você não pode julgar, eu não posso julgar para um departamento. Eu faço parte do processo e do projeto que Deus tem. É isso que nós estamos falando aqui, da nossa responsabilidade. E eu queria já, não vou demorar muito, eu sei do horário e tal, mas eu gostaria de dizer para você que o melhor modelo disso é o próprio Jesus. Às vezes a gente fica querendo copiar de alguma igreja, de algum ministério. Não, eu vou trazer para cá esse sistema, o sistema da Coreia. Eu quero ir, até falei com o pastor Petra, com o Lediel, alguém me ajudar aí. Eu quero ir lá na Coreia, eu quero ir na Coreia, quero ir no Japão e tal. Me ajudem aí, me orientem, porque eu ainda não sei como é que faz e tal. Mas eu quero sair de Ipanema, no interior de Minas, e parar no Japão e na Coreia. E eu tenho fé. Para quem já parou em Cuba, num país comunista, não tem problema nenhum de parar na Coreia e no Japão, tá bom? E, de repente, a gente quer trazer o sistema lá da Coreia para cá e tal, quer trazer de algum outro país, mas eu acho que o melhor modelo missionário é o modelo de Jesus. E este modelo de Jesus é que ele está inserido naquilo que ele está fazendo. E o primeiro aprendizado que eu tenho com Jesus, se eu quero fazer a obra missionária, em primeiro lugar, eu preciso entender que para Jesus, missões era prioridade. Diga comigo, prioridade. Existem coisas que são urgentes, mas não são prioridades. Mas missões na vida da igreja é prioridade. Ela pode deixar de comprar um terreno, ela pode deixar de comprar um sítio, ela pode deixar de, sei lá, fazer alguma coisa, mas ela não pode negligenciar a prioridade que é a pregação da palavra de Deus. E eu experimentei isso no período da pandemia, com 780 famílias em Cuba, e o dinheiro tinha que chegar, e alguém ligava e dizia: pastor Jander, estou com medo, quero cancelar 5 missionários, estou com medo, quero cancelar 10 missionários, e daí a pouco, no outro dia, 2, 3 dias, alguém ligava e dizia: pastor Jander, eu estou com medo de alguém cancelar a ajuda dos missionários, então eu quero mandar, aleluia, eu quero mandar uma oferta à parte, porque eu estou entendendo que a obra não pode parar no período da pandemia, e eu quero glorificar a Deus. E se você ficar feliz, dê um amém. Sabe por quê? O período que mais entrou dinheiro para a obra missionária foi no período da pandemia, porque Deus é o dono da obra, é prioridade dele a pregação do Evangelho. Mas em segundo lugar, eu aprendo com Jesus que quem quer fazer a obra missionária precisa se movimentar. O pastor Petra, o pastor Nilton, não sei o que diz, que são 40 frentes, né, pastor Petra? 40 frentes missionárias. A gente está atacando por todos os lados. A gente está atingindo todos os lados, porque a igreja precisa se movimentar. Ela não pode ficar enclausurada como um rebanho, engordando, um rebanho em confinamento. Ela tem que atingir onde a porta abrir, vai, porque Jesus me ensina, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão teve compaixão. Jesus não parava, ele andava mais do que o pastor Nilton, porque eu fico admirado como anda, foto por todos os lados e tal, em Santa Catarina e etc. E eu gostaria de te dizer que há uma necessidade da igreja se movimentar. Esses dias me deu uma tristeza muito grande, porque por causa do meu problema no coração, eu estou sentindo que Jesus me curou esses dias e tal, porque eu senti um aperto. Meu Deus, se eu morrer, não é questão que eu estou com medo de morrer, mas tem tanta coisa para fazer, Senhor, é tanta urgência, é tanta necessidade. E para você ter um obreiro preparado, com 40 anos de ministério, com experiências que Deus nos deu ao longo do tempo, e um aperto por ver que nem todo mundo quer, mas há uma necessidade que Deus levante gente para movimentar-se. Você precisa se movimentar de alguma forma. Jesus não parava, ia no norte, na Galileia, voltava por Samaria, vinha para a Judéia, chegava na Judéia, daí a pouco operava milagres, voltava para Samaria, voltava para a Galileia, ia na região de Tiro e Sidom. Jesus não parava, era 24 horas, tinha dia que ele parava um pouquinho para descansar, afastava um pouquinho, mas havia um grito dizendo: nós queremos esse Jesus, e a igreja precisa vestir esta camisa de se movimentar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu queria que ela incomodasse você esta noite. Se a obra missionária dependesse só de você, como é que ela estaria? Vou perguntar de novo. Se a obra missionária dependesse só de você, como é que ela estaria? O que estaria sendo feito?
A minha palavra esta noite, ela é para sacudir, ela é para botar você a pensar. Primeiro, prioridade. Segundo, movimentação. Terceira coisa que me chama a atenção é que Jesus tinha pressa. Eu sou considerado uma pessoa fadigada, uma pessoa aflita, uma pessoa elétrica, mas é o caso, irmãos, é que a gente não... O problema é mexer com gente mole, né? Você fala uma coisa, ele fala, hã? Quando ele fala, hã, eu já estou lá na frente, eu vou atender alguém... Aí a pessoa está me contando uma história comprida e tal, eu sei onde ele vai chegar. Aí eu atravesso a história dele e falo, é assim, né, irmão? Aí eu nisso me belisco e falo, Jander, deixa o irmão conversar, deixa ele falar. Mas é porque eu tenho pressa, porque a coisa precisa andar, aleluia, quem está entendendo isso aí? Amém? Você tem que ter pressa, Jesus movimentava, chegava, ia, é assim que a obra precisa, porque nós temos pouco tempo. Tem alguém entendendo isso aqui? Mas aí, em quarto lugar, eu aprendo uma coisa que eu não canso de falar, já falei aqui, não só uma vez, eu aprendo com Jesus, que Jesus não ia para fazer a obra do Pai, Jesus fazia enquanto ia. Eu acho isso muito interessante, fazer enquanto estamos indo. Há pregador que viaja 2 dias para pregar uma noite, mas no período de 2 dias não falou para Jesus para ninguém, nem no hotel, nem no ônibus, nem no avião. Eu quero te dizer que a resposta de Jesus é fazer enquanto vai. Jesus está indo para Jerusalém, está vindo lá da Galileia, aleluia, e ele passa por Samaria e tem uma mulher na beira do poço de Jacó, ele atende esta mulher, e ele está chegando em Jerusalém, e alguém grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, tem um em cima da árvore, ele não ia lá para fazer, ele fazia enquanto ia, e eu queria que você se despertasse esta noite, porque na jornada, Deus vai colocar alguém do seu lado, para você ser voz de Deus para Ele exatamente ali, naquele lugar. Quem entendeu isso aqui comigo? Ele ia. Aí se você perguntasse a Jesus, o senhor está indo para onde? Talvez a resposta seria, para aqui. Porque no lugar que ele estava era uma oportunidade que ele estava tendo de fazer alguma coisa. E eu caminho mais um pouquinho para lhe dizer, eu aprendo uma outra coisa no modelo missionário de Jesus, é que Jesus valorizava pessoas. Irmãos, nós vivemos numa geração que coisas valem mais do que gente. E desculpe a franqueza, o cãozinho vale mais do que gente, infelizmente. Eu não tenho nada contra o pet, eu não tenho lá em casa, não tenho tempo, mas eu acho muito interessante, pode ter 1, 2, 3, o pet, o cachorro, o gato, não tem problema nenhum, desde que isso não tenha mais valor do que gente. Você não vai ficar com raiva de mim e vai cancelar sua inscrição no YouTube, não? Se eu te falar um negócio, se você gasta R$100 com o seu cãozinho por mês, você tem que gastar 200 com a obra missionária. Aleluia, porque tem uma notícia, não fica triste não, no arrebatamento o cachorrinho vai ficar, e aqueles que você ajudou a ganhar, aleluia, com o seu dinheiro, serão levados para a eternidade. Pastor, não gostei do que o senhor falou. Não tem problema não, eu vou embora mesmo amanhã, você não vai achar ruim comigo, tá bom? Você tem que gastar o dobro do que você gasta com o cãozinho ou com o gato na obra missionária, para justificar diante do Senhor. E o que me encanta, irmãos, é saber que Jesus valorizava a gente. Jesus deixava 10.000 pessoas a oeste do mar da Galileia, para ir do lado de lá, só por causa do gadareno. Só por causa do gadareno. Libertava o gadareno, entrava no barco e voltava para o lado de cá outra vez. Só por causa da filha de Jairo. Só por causa da mulher do fluxo de sangue. Em uma das minhas viagens missionárias, aleluia, eu não sei se o Andrei, mas o pastor Holliston estava comigo nessa viagem, um dos meninos daqui de Blumenau. Cheguei num lugar na igreja do pastor Saul e tal, e veio um irmão moreno, cabelo meio grisalho, e me abraçou e me apertou e disse: aqui está o homem que Deus ha usado para salvar minha vida. Aqui está o homem que Deus usou para salvar a minha vida. Eu disse: que passa, meu irmão? E ele disse: pastor, há 9 anos atrás o senhor esteve aqui, e o senhor pregou aqui, ó. E quando o senhor pregou, o senhor disse que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do lado de lá só por causa do gadareno. E o senhor disse que o senhor tinha vindo do Brasil, atravessado o oceano, 12 horas de voo, por causa de uma vida. Pastor, naquela noite eu estava embriagado perto do púlpito, e eu me levantei e disse: eu sou este homem.
Eu estava com cirrose hepática, aguardando a minha morte. Naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. Aleluia. Jesus me curou naquela noite. Hoje eu sou evangelista da Assembleia de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Hoje eu sou evangelista da Assembleia de Deus. De 20 anos de Cuba, se só esse homem que hoje é um missionário, Salvador Dias Cabreira, se este homem somente foi salvo em Cuba, já valeu todo o esforço de Blumenau em nos ajudar, todas as minhas 19 viagens de noites e de detenção, e de ficar na polícia, e de dormir em aeroportos, e de dormir dentro de voos, e aviões quase caindo, e ônibus, não sei quantas horas de ônibus, por aí mesmo, já valeu tudo. Porque uma vida naquele país tem um valor incalculável. Eu vou repetir, um valor incalculável. Você pode chegar perto da sua casa e dizer, eu te amo, minha casa. Você pode chegar perto do seu carro e dizer, I love you, my car. Eu te amo, você é maravilhoso. Me gusta mucho este carro. Aleluia. Você pode dizer perto do seu boi lá na sua fazenda. Você pode passar o dia inteiro perto do seu boizinho, conversando com ele para ele dormir, fazendo o seu boi dormir. O máximo que esse boi vai falar é assim, porque a gente tem que amar, não são coisas. Olhe para a direita e para a esquerda, olha quem que você tem que amar. Você já está com vontade de falar com essa moça mesmo que você ama ela? Já fala de uma vez, não é verdade? Não é verdade? Sabe quem que você tem que amar? Você tem que amar gente. Porque foi por causa dele que Jesus morreu. Foi por causa desse menino aqui, ó, que Jesus morreu. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Foi por causa dele que ele morreu, pastor Nilton. Foi por causa de nós. Aleluia. Se posicione para valorizar pessoas. Vai gostar de gente ruim igual Jesus, irmãos? É terrível. Aleluia. Jesus entrava, recebia fariseu, recebia publicano, e tomava pancada e criticava, e ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a mulher do fluxo de sangue, é a samaritana, é o leproso, é o gadareno, é a mulher pecadora, aleluia, é aquele que está caído na beira da estrada. Jesus amava esse tipo de gente, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele muito certinho que acha que não precisa de misericórdia, não precisa de remédio, mas o doente sim. E Jesus me ensina. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer fazer a obra de Deus e não ama a gente, pastor, mas aquela irmã me faz muita raiva. É exatamente, cata ela e carrega. Ai. É aquele irmãozinho que me dá canseira. Diz que crente é ruim é que faz pastor bom, faz obreiro bom, não é verdade? Você tem que aprender a amar, suportar, não é verdade? Diz que tinha uma menina de 10 anos carregando a de 8, assim do lado, né? Já vai até torta, igual cigano carregando. Alguém falou, tá pesada essa menina? Ela falou, tá bem pesada e tal. Joga ela no chão, essa cavalona, joga ela no chão. Ela está pesada? Aí ela respondeu, não está pesada não, ela é minha irmã. Alguém entendeu? Não está pesada não, é minha irmã. Pega essa carga e leva, porque eu aprendo com Jesus valorizar pessoas. E por fim, para eu concluir a minha rápida palavra esta noite, se quisermos aprender com Jesus, é o que eu falei hoje de manhã, só dá para fazer se nós estivermos inflamados pela presença do Espírito Santo de Deus. Alguém entendeu isso aqui hoje de manhã que estava aqui? Obra missionária sem a presença do Espírito Santo é turismo. Evangelismo sem a unção do Espírito Santo é passeio. Aqui a gente só vai com os olhos marejados de lágrimas. Aleluia. Com os olhos marejados de lágrimas é que nós vamos alcançar aqueles, os ribeirinhos lá no Amazonas, como foi mostrado aqui hoje de manhã, na zona rural das nossas regiões, nas montanhas das Minas Gerais. Chegou a hora da colheita do café em Minas Gerais. O café está com preço tanto alto, muito alto, e aquelas montanhas cheias de gente. A igreja está lá no meio do mato. Quinta-feira eu fiquei empolgado, fui num lugar chamado Alegria de Simonésia, os irmãos com a mão tudo calejada e tal, mas à noite, Jesus batizando com o Espírito Santo. Há um movimento de Deus nas roças, nas zonas rurais, irmãos. Tem uma menina que ela tem um site aí, a Cassiane é uma moreninha que trabalha com café, não é verdade? Tem uns 4 milhões de seguidores. Ela é membro da nossa igreja, né? Esses dias ela estava lá, cantando lá, no meio do grupo lá, fazendo um videozinho. Aqui está meu pastor aqui. E Deus usando
usando aquela menina lá, dando testemunho, sabe por quê? Porque há gente dando brado dele, cheia do Espírito Santo, lá no meio do mato, não é verdade? E Jesus operando milagres no meio do mato, lá nas montanhas. Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Como o pastor Chiquinho, a cobra mordeu no pé do filho dele, e ele disse: não dá tempo de levar, vamos orar. Apertou aquele negócio ali, clamou pelo nome de Jesus, o menino limpou assim, continuou a trabalhar. Sabe por quê? Jesus continua operando milagres. Fica de pé comigo, com a autorização do pastor. Aleluia. E eu queria que você me desse um sol maior, fazendo favor. A igreja não vai poder parar de cantar esse louvor aqui, olha. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu quero ouvir você cantar assim. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Canta assim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Olha esta frase aí, olha a frase do hino que diz: até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu. Eu quero ouvir você. E por mim já morreu. Quem? Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Nesse primeiro dia da semana, levante a sua mão e canta. Sim, eu amo. Eu quero ver você com a mão erguida para o céu. Deus vai mudar a história do Japão, eu creio. Deus vai mudar a história de Cuba. O comunismo vai cair e a igreja vai continuar de pé. Deus vai mudar a história do nosso país. Há uma igreja que sente algo. A última estrofe diz assim: eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar,
os meninos tocam, eu queria só fazer uma oração com você. Glória a Deus. Será que isso que você ouviu aqui esta noite te incomoda? E eu queria que você se perguntasse a você mesmo: será que eu posso fazer algo mais? E eu tenho certeza que a resposta é sim. Nós podemos fazer algo mais. Aleluia. Nós podemos fazer algo mais, sim. Como o pastor Nilton disse, é cada membro uma voz de Deus nesta geração. Ao longo dos meus 61 anos e meio de idade, Deus já me falou muita coisa. 41 anos no ministério eu vou fazer. Deus já me falou muita coisa. Mas uma das coisas mais fortes que Deus me disse um dia, numa manhã de muita comunhão, havia um problema, uma situação dificílima para resolver. E Deus precisava de um homem que tivesse coragem de ir. E eu estava relutando em ir. E o Senhor me disse simplesmente essa frase: dá para você emprestar a sua vida para mim? Me empreste a sua vida e deixa o resto comigo. E eu contei aqui da última vez que eu vim. Eu fui para uma cidade que eu não queria ir. Eu fui para um lugar que eu não queria ir, obedecendo à voz de Deus. E pensa como eu amo aquele lugar. O Senhor me disse: me empresta a sua vida e deixa o resto comigo. Domingo passado, irmãos, depois que eu fui, nós completamos 1.053 novos convertidos. Se você emprestar a sua vida para Deus, o que Ele vai fazer são consequências, assim, você não vai entender, aleluia, o que Ele vai fazer, porque quando nós nos jogamos nos braços dEle, a nossa parte a gente faz, mas a dEle é a que funciona. Ele põe para funcionar a parte dele. Eu estou vendo algumas pessoas chorando, se quebrantando, é porque Deus tem esta palavra para o seu coração. Dá para você emprestar sua vida para mim? Aleluia. Se você quiser estender a sua mão comigo, não assim para o céu, as palmas das suas mãos assim para frente, num gesto de rendição, e dizer: Senhor, se tu precisares da minha vida, eis-me aqui. Eu vou pegar o que eu tenho e vou colocar nas tuas mãos. Onde Ele vai te levar eu não sei, o que Ele vai fazer eu não sei, mas fica tranquilo que o que Ele vai fazer é o melhor. Você não vai sentir tão feliz em outro lugar, além daquele lugar que Ele vai te conduzir e vai te levar. Com as mãos estendidas, comece a orar, rendendo-se a Ele e dizendo: Senhor, se o Senhor precisar de mim, eis-me aqui. Vai, pode começar a orar. Eu tenho uma palavra do Senhor para alguém aqui esta noite. Pode continuar orando. Filho, tu tens me perguntado quanto tempo a mais. Uso meu filho para te dizer que este lugar é um tempo determinado pelo meu propósito. Ele não está muito longe de terminar, mas descansa, porque é na minha hora. Não precisará de nenhum esforço humano, porque a minha mão movimentará. E quando tu assustares, tu estarás em outro lugar e dirás: como isso aconteceu? E tu lembrarás dessa noite, e a tua fala será: realmente foi o Senhor que fez. Como prova de que falo contigo, teu coração treme, porque eu estou cuidando de ti, da tua companheira, dos teus, e tudo vai acontecer na minha hora. E como prova de que falo neste ambiente, um temor da minha presença cai sobre esta casa, e o meu nome está sendo glorificado. Assim diz o Senhor. Se eu fosse você, adorava um pouquinho, aleluia. Se eu fosse você, se abria as mãos estendidas, diga: Deus, me leve onde o Senhor quiser, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu chamo aqui o pastor Nilton, mas ainda de pé, porque eu quero descer e orar com pelo menos duas pessoas. Pastor Nilton com a palavra, ou pastor Alessandro, ou Peter, como sentir, aleluia.